Falar que uma lupa sobre qualquer período da história clássica, de qualquer canto do mundo, e não são poucas as chances que existe algum grupo de monarcas brigando com outro grupo de monarcas sobre quem é que pode dominar esta ou aquela região. No Japão, em fins do período Heian, um desses momentos mais notáveis tinha fim com o clã Genji finalmente derrotando as forças do clã Heike. O Heike Monogatari, talvez o maior épico da literatura clássica japonesa, relata este momento em fins do século XII, com seus personagens sendo fonte de inspiração de obras desde a adaptação novelesca de Eiji Yoshikawa, autor de Musashi, até um faroeste japonês dirigido pelo Takashi Miike e com a participação do Quentin Tarantino. Tão interessante quanto a história grandiosa da guerra entre os poderosos clãs é a história pequenina do que acontece com alguns personagens depois que a guerra acaba. Do lado vencedor, o general Minamoto no Yoshitsune, que desempenhou um papel vital na vitória dos Heike, ascendeu ao status de lenda. Sua recompensa pela sua magistral campanha de batalha foi ter que fugir do próprio clã. Intrigas palacianas fizeram com que o seu irmão, Minamoto no Yoritomo, o líder do clã, decida que não quer correr riscos quando chega a fofoca de que Yoshitsune talvez não seja tão leal assim. Perseguido, Yoshitsune então se vê forçado a fugir com alguns dos seus seguidores mais leais, disfarçados de monges e cruzando as montanhas. Esse episódio cunhou um termo interessante na língua japonesa, Honganbi-iki, a simpatia pelo tenente, que era o posto de Yoshitsune na Polícia Imperial Japonesa. Com o tempo, Honganbi-iki passou a significar simpatia pelo mais fraco, pelo perseguido, pelo injustiçado. Em meados do século XV, a história da fuga de Yoshitsune pelas montanhas com seus seguidores foi transformada em uma peça de teatro do Rola mais alguns séculos e a peça era adaptada mais uma vez, dessa vez traduzida para o kabuki. Anjincho, a peça de kabuki do século XIX sobre o fugitivo Yoshitsune, foi a base que serviu de inspiração para o filme Tora no Ofumu Otokotachi, Os Homens que Pisaram na Cauda do Tigre, de Akira Kurosawa. Quando Yoshitsune e sua comitiva cruzam as montanhas lideradas pelo personagem histórico Benkei, um lendário monge guerreiro, eles sabem que em algum momento vão ter que passar por entrepostos que querem verificar a sua identidade. O objetivo deles é conseguir atravessar a barreira em Ataka e continuar a fuga de Yoshitsune. No meio das montanhas, um carregador falastrão que está seguindo o mesmo caminho passa a acompanhar eles. E é aquela coisa, numa época em que o rádio a pilha ainda falta quase 1000 anos para ser inventado, se você tromba alguém para trocar uma ideia no meio do caminho, pode ser interessante ficar balangando o beiço para matar o tempo em uma caminhada longa e chata. Ao contrário do carregador falastrão, os supostos monges não estão para muitas ideias tentando preservar o disfarce. Mas na ânsia para comentar as fofocas do dia, o próprio carregador puxa o assunto da vez. Justamente a fuga do Yoshitsune e sua comitiva disfarçados de monge. Contando para eles que, na barreira, já estão até sabendo do disfarce e quanto eles são prontos para prendê-los. O personagem do carregador fofoqueiro, que não existia na peça original, parece pertencer a alguma outra história. Enoken, o ator que interpreta esse personagem,
já era nessa altura um famoso comediante japonês. E a sensação é como se tivéssemos inserido Chaves em uma peça do Shakespeare. Esse contraste ajuda bastante a quebrar a tensão das cenas mais sérias e cheias de suspense. Outra função interessante do carregador é mostrar como ele, um camponês sem nome, reage a toda a história. Para o carregador, uma briga entre dois irmãos devia ser resolvida com 5 minutinhos de porrada sem perder a amizade. E por isso ele acha injusto que o Yoshitsune tenha que fugir do irmão, reforçando o sentimento de Hongambiki. Este personagem do palhaço, inclusive, ia se tornar algo comum nos filmes do Kurosawa, contrastando cenas e personagens sérios de cara fechada com alguma piada ou tombo. O carregador no fim se dá conta de que ele está diante dos fugitivos e acaba se juntando a eles, talvez tomado ainda por um sentimento de simpatia pelo tenente. Como os fugitivos sabem que o plano deles está descoberto, tentam improvisar, disfarçando o Yoshitsune de carregador dos monges. Aqui é engraçado mais uma inversão da ordem de importância dos personagens. O camponês explica que qualquer um ia perceber que Yoshitsune não é mesmo um camponês, pela forma que ele se porta e anda. Ao chegarem à barreira em Ataka, eles são recebidos por Saemon Togashi, interpretado por Susumu Fujita, ou Sugata Sanshiro. Aí os falsos monges vão passar por uma série de testes para provar que são de fato monges, e não os fugitivos procurados pelos guardas da fronteira. Ao passo que o Togashi é bastante amigável aos monges, deixando a gente em dúvida se ele está se fazendo de bobo, ou talvez até tentando ajudar os fugitivos, um de seus subalternos, usando um chapelinho, gera uma contrapartida forte, desconfiando de tudo e de todos ali. No meio dessas conversas, o filme segue o tom sério e grave da situação, mas a presença do carregador sempre afoga em humor as cenas mais tensas, cheias de suspense. Em uma dessas cenas, o monge Benkei, que lidera as negociações, até mesmo por ser um monge de fato, tem que ler um documento que supostamente leva consigo para pedir esmolas para a construção de um templo. O monge, no entanto, lê um documento em branco, enquanto faz essa longa e lenta leitura. O chapelinho vai aos poucos se aproximando, tentando espiar o documento, enquanto o palhaço Enoken faz caras e bocas morrendo de ansiedade. Em outra cena tensa, quando o Togashi já decidiu liberar eles, convencidos de que são mesmo monges, ou decidindo que vai deixar eles passarem mesmo sendo os fugitivos, os monges têm que caminhar por uma longa fileira de soldados, mas a tensão da longa cena é interrompida de tempos em tempos, novamente pelo carregador, que fica tentando impedir que olhem para o Yoshitsune, disfarçado também de carregador. O chapelinho, que não está convencido ainda, corre atrás deles e acusa o carregador de ser o Yoshitsune, dando aos monges uma última situação em que eles têm que provar que o tal carregador não passa de um camponês, culminando no clímax do filme. Esse filme curto do Kurosawa é pouco falado, mas é um dos mais divertidos de se ver. É também uma boa oportunidade de ser apresentado a um texto originalmente vindo de uma peça de kabuki, algo que raramente podemos de fato apreciar. Apesar dos fugitivos conseguirem escapar, o filme tem seu triunfo miado pelo fato de que o Yoshitsune histórico, como a audiência japonesa do filme e das peças de Noh e Kabuki devem saber, morreria encurralado por seus perseguidores junto do monge Benkei. Mas de alguma forma, acho que isso apenas aumenta o poder dessa pequena vitória. Como quando você reassiste um filme em que sabe que algum personagem ali está condenado, mas dá alguma voz para a ideia absurda de que talvez seja diferente agora. Ou talvez, se você parar de ver o filme antes do fim, aquela tragédia nunca se consuma. Tora no Ofumu Otokotachi teve problemas no lançamento em 1945 porque estava para ser lançado bem quando as forças de ocupação dos Estados Unidos tomaram o controle das produções cinematográficas do Japão no fim da guerra, e o filme ficou no limbo por vários anos, sendo lançado nos cinemas apenas em 1952. O que é uma pena, já que o seu tom de comédia e o tema de simpatia pelo perdedor poderiam ter sido um pequeno alento para as audiências que tivessem sobrevivido e pudessem ir ao cinema.